Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Almir Serpa e hoje nós vamos para a nossa aula de número 13, aula sobre triângulos para minha turma do sexto ano. Você que está aí plugado conosco, tá bom? E se você não está ainda com o registro nas nossas redes sociais, entra aí no plataforma EducaPE. Se está assistindo a aula pelo celular, baixa o aplicativo, conecta aí, tá bom? Não esquece, também estamos lá no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento, ok? Vamos para a nossa videoaula de hoje e estudar matemática muito fortemente, tá bom? Segue comigo. Ó, antes de começar a aula, rapidinho, nós estamos aqui com Josélia, tá aí no cantinho do vídeo, tá vendo? Fazendo aí intérprete para vocês, a interpretação direta para vocês. E a Ellen lá, que vocês não estão vendo, mas está dando suporte técnico para a gente. Vamos lá então com a nossa equipe completa para vocês, tá bom? A partir de agora eu vou falar um pouco sobre o conceito de triângulo. A gente já falou um pouquinho sobre polígono nas aulas anteriores, aí eu vou chamar a atenção para vocês nessa ideia de triângulos, tá? Bom, ele é um polígono especial, claro, mas está dentro dos polígonos, só que ele tem um conceito mais específico. Então vê comigo aí no slide e acompanha. Primeiro, qual a importância do triângulo na construção, na arquitetura, nas artes e por que a matemática serve de amparo lá na geometria para trabalhar triângulos. Nós vamos ver agora na parte teórica a sua aplicação, tá? Diversas construções possuem estruturas que lembram triângulos, ok? Pois eles têm uma grande importância, que é característica da rigidez dessa estrutura. Segue comigo aí a imagem de um portão, na verdade de uma porteira, né? Que é bem maior. E aí, ó, observa a posição dela com essa imagem mais em azul, tá? Um triângulo 90 graus para dar não só a estrutura como a rigidez que fomenta. Tem um triângulo central aí, ó, na formação, na junção das duas portas, formando a porteira. E é claro, do seu lado direito do vídeo, vai ter também um triângulo 90 graus. Então, ambos estão aí para fortalecer, dar durabilidade e resistência a essa porteira, tá ok? Então, segue comigo agora para a gente ter uma outra noção. Veja, 90 graus é o símbolo, não pode esquecer disso, tá? Esse símbolo está aí bem claro em geometria. Do outro lado, ele se repete aí. Esse é um triângulo especial, porque ele tem um ângulo que está medindo 90 graus. Nós chamamos de triângulo retângulo, do ângulo reto, ok? E a rigidez desse triângulo permite que as construções com estruturas triangulares sejam mais estáveis, tornando-se firmes e seguras. Então, ele vai sempre ser utilizado. Quando não ele, o triângulo equilátero, que a gente vai ver agora no próximo slide. Segue comigo, tá bom? Então, não esquece e também lembra dessas estruturas e outras que vocês possam visualizar no dia a dia, tá bom? Fechado aí? Vou levar vocês para uma história muito interessante. A Ponte de Ferro lá no Recife, tá? Uma das pontes que é produto de muito tempo de construção, está aí firme, rígida, há muito tempo. Foi construída no século XIX, 1876, com esses materiais oriundos da Europa e tem esse formato triangular para dar mais resistência. Olha, preste atenção, 1876 está aí ativa, firme e forte ainda, sustentando toda essa passagem de carro e de ônibus, de coisas pesadas, e desde que ela foi construída bastante resistente. Preste atenção na animação que eu vou te mostrar, ó, um triângulo menor aqui, ó, tá vendo a formação? E aí ele se replica na mesma proporcionalidade, ó, outro maior aqui, ó, tá vendo? Segue comigo bem devagarinho, ó, e outro maior aqui, e é claro, vai ampliando, e essas estruturas nesse formato, ela dá muita resistência. Olha o tempo dessa ponte aí, e é claro, o material de qualidade também, tá bom? Olha as estruturas, como elas se replicam na proporcionalidade. Deu para entender? Vou voltar um pouquinho para você entender. Olha a proporção de cada um deles, ó. Vai aumentando cada vez mais e dando rigidez, e é o que faz essa ponte também durar bastante, tá bom? Segue comigo agora que a gente vai falar dos principais elementos de um triângulo, ok? Preste atenção. Eu vou começar a falar dos elementos básicos de um triângulo, né? A gente já estudou que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que ser 180 graus, mas nós vamos recapitular com vocês, ok? Ele possui 3 lados,
É só olhar a imagem, ó, de A até B, esse que tem os 3 riscos aí na lateral, o lado AB, depois a gente tem o lado AC e por fim o lado BC, ok? Na sequência. Ele também possui 3 ângulos internos, ok? Que somados tem que dar 180 graus. São esses ângulos com as cores diferentes aí, ó, tá bom? A gente marcou um para vocês visualizarem, mas tem um amarelo, um marrom e esse azul. Cada ângulo desse que está sendo formado, esse campo de abertura aí. Ele tem 3 vértices, e esses 3 vértices são esses pontos de encontros dos lados, que tem esse pontinho que a gente botou para chamar a atenção. Então, o ponto A, o ponto B e o ponto C, ok? Agora a gente vai falar da proporcionalidade e da construção, condição de existência de um triângulo em função da proporção dos seus lados, tá bom? Vamos ver agora um exemplo que tem 6 centímetros, 3 e 2. Será que eu consigo construir um triângulo com esse formato? Já montei aqui com as estruturas para vocês terem uma noção. Baixando aí o lado 6 centímetros, que é o maior, e desenhando com compasso o lado 3 centímetros e o lado 2, vocês percebem que eles não se encontram. Eu não fecho. E aí, para ser um polígono, ele precisa se encontrar, essas duas semi-retas e precisavam se encontrar. Como elas não se encontram, não é um triângulo. Mas qual é a condição de existência, então, professor, para que seja um triângulo? Preste atenção. Olha a animação, ó. Esse é um giro que é dado em função do onde esse raio vai alcançar, e aí o raio 2 também tem esse alcance, eles não se encontram, ficam faltando esse espaço aí para fechar. Então, por isso ele não é um triângulo. Para que ele fosse um triângulo, esse lado maior, o 6, ele tem que ser menor que a soma dos outros dois. Quando eu somar 3 centímetros mais 2 centímetros, só vou obter 5. E ele é menor que um desses lados, que é o lado 6. Então, a condição de existência para qualquer triângulo é que um dos seus lados, tá? Qualquer um dos seus lados, ele tem que ser menor que a soma das medidas dos outros dois. Ok? Deu para entender? Tá tranquilo? Então segue comigo agora para a gente fazer a característica, a gente descobrir as características do triângulo pela medida de seus lados. Depois eu vou para o ângulo, tá? Cada um tem suas medidas de seus lados e tem características, tá? Específico desse lado. Preste atenção. Um triângulo é escaleno quando eu tenho todos os seus lados com medidas diferentes, ok? Todos os lados têm medidas diferentes, do jeito que está aí na animação para vocês. Todos os lados medidas escaleno, ok? Um triângulo é isósceles quando ele tem pelo menos 2 dos seus lados com medidas iguais. Normalmente, quando esses lados são iguais, essa imagem que você está visualizando aí, o ângulo B e o ângulo C também são iguais. Se liga, tá? Se falar num triângulo isósceles, provavelmente os ângulos da base serão iguais, idênticos, ok? Não vai esquecer disso. Vamos fazer bastante exercício para você lembrar comigo, tá? E aí existe um terceiro triângulo chamado equilátero. Equi, igual, látero, lados. Todos os seus lados são iguais. E aí, quando eu tenho todos os seus lados iguais, proporcionalmente eu sou obrigado a entender que todos os seus ângulos também são iguais. Tá bom? Não esquece desse detalhe. Segue comigo agora para a próxima animação que a gente vai falar de ângulos internos. Agora nós vamos classificar os ângulos em função dos seus triângulos. Ou seja, o triângulo vai ter um nome específico. Mas, professor, por que a gente precisa aprender sobre o tipo de triângulo em função de lado e de seu ângulo? Primeiro, toda a questão de matemática que envolve geometria, grandezas e medidas, grandezas geométricas, elas vão ser escritas a partir dessa nomenclatura que a gente está trabalhando com vocês, tá? Então, é no texto da questão que eu vou identificar a especificidade do que eu tenho que fazer naquela questão. Então, se eu souber a nomenclatura, se eu souber a linguagem matemática que está descrita na questão, facilita para eu interpretar e resolver melhor essa questão. Tranquilo? Então segue comigo agora, porque ela vai mostrar o slide para vocês, para a gente poder adiantar, tá bom?
Ó, presta bem atenção. Eu tenho agora um triângulo acutângulo. Que espécie de triângulo é esse? Qual é a característica desse triângulo? Ele é um triângulo cujos ângulos internos são agudos. Vamos recapitular. Agudos, menor que 90 graus, tá bom? Se ele for 90 graus, ele vai ser um triângulo retângulo. Se ele tiver exatamente 90 graus. É menor que 90. Pode chegar a 89 graus. Ele é acutângulo, tá bom? Vê aí então para mim essa nomenclatura, não esquece, tá? Que é acutângulo quando ele é menor que 90 graus, tá? Vamos seguir agora. Um dos ângulos internos é reto. Acabei de falar para vocês, quando um deles tem exatamente 90 graus, um dos ângulos tem 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo, tá? Que a gente usa do ângulo reto. Não esquece, preste atenção aí na letra C, abaixo do teu vídeo aí, ó, na parte inferior do teu vídeo tem esse reto. Quando ele tem esse quadradinho aí no canto entre o lado AC e o lado BC, ele está indicando que esse ângulo é reto. Eu não preciso colocar 90 graus. Esse símbolo representa 90 graus, tá bom? Não vai esquecer disso. Ficou fácil? Tá claro para vocês? Vamos seguir para o terceiro então. Presta atenção. Já vimos o acutângulo, já vimos o retângulo, agora a gente vai para o triângulo obtusângulo. Que triângulo é esse? É um triângulo que tem um ângulo obtuso. Um dos seus ângulos, ele fica entre 90, mais de 90, claro, e 180 graus. Então, se ele for 90 exatamente, ele é triângulo retângulo. Ele é mais que 90 e menor que 180. E aí ele tem que ser bem menor mesmo, porque senão vai ferir a condição de existência, tá bom? Então se liga aí. O triângulo obtuso tem um ângulo obtuso nele. Ele tem um ângulo maior de 90, 91 graus, 92, 100, ok? E fica ligado nesse tipo de triângulo, que ele é muito importante para você aprender. Agora vamos para a atividade, para a gente treinar bastante. Trouxe uma bandeira de um país aí que tem na sua bandeira estruturas com triângulos, tá vendo? Essas cores aí, verde, vermelha e azul. O vermelho quase vinho, né? Bom, o que é que a questão quer? Observe a bandeira de um determinado país e responda aos itens seguintes. Quantos triângulos possui essa bandeira? Muito fácil essa questão, né? Classifique os triângulos representados na bandeira. Aí você pode classificar quanto ao ângulo e quanto ao lado, tá bom? Fica à vontade. Vamos lá para a solução? Preste atenção comigo. Primeiro o item A. Quantos triângulos possui essa bandeira? Claro, olha direitinho aí. Eu tenho um triângulo na parte superior verde, eu tenho um no meio, que é esse aí mais vinho, né? E eu tenho embaixo um azul bem clarinho. Então eu tenho 3 triângulos que estão compostos aí nessa bandeira. Fechou? Deu para entender? Tá fácil? Vamos seguir agora para a gente classificar item B da questão. Classifique os triângulos que estão nessa bandeira. Professor, tá fácil de classificar? Sim, muito fácil. Presta bastante atenção. O verde, ele tem um ângulo reto. Como é que eu sei que é um ângulo reto? Porque ele está dentro de um retângulo. E os ângulos de cada vértice desse retângulo aí, ele é reto. Não tem como. O próprio nome retângulo já deixa bem claro. 4 ângulos retos, tá bom? Então, o verde é retângulo. E o azul que está embaixo também é retângulo. Ok? Deu para entender? Fechou comigo? E esse do meio, professor? Presta bastante atenção. Os seus lados aí, essas que a gente vai chamar de hipotenusa dos triângulos retângulos, são os lados desse mais escurinho aí, eles são iguais. Se eu tenho 2 lados iguais, lembra da classificação? Se o triângulo tem pelo menos 2 lados iguais, como é que a gente chama, como é que a gente classifica esse triângulo? Isósceles. E os ângulos da base são também iguais, tá bom? Então é claro que eu tenho um triângulo isósceles, tá? E 2 triângulos retângulos. Fechou? Vamos seguir então para a gente treinar bastante comigo agora mais atividades e entender um pouquinho mais sobre triângulos, tá bom? Segue aí, ó. Observe os triângulos seguintes, analise-os e classifique-os de acordo com as medidas dos triângulos internos. Então, eu tenho já um aí que não apareceu
número algum dentro dele na letra A, mas ele tem algo que chama muito atenção, que é esse quadradinho no canto aí do lado AB, desse lado oposto ao lado AB. Esse quadradinho me diz que tipo de triângulo é esse. Lembra do que eu falei agora há pouco? Esse quadradinho é o ângulo retângulo, tá bom? Que é um ângulo reto. Vamos lá para a solução que vocês vão entender. Triângulo retângulo, claramente com o ângulo reto aí, me deixando muito visualmente para eu entender, tá? Agora vamos para a letra B. Olha, preste atenção. No item B, cada ângulo tem 60 graus. Se os ângulos são iguais, os lados têm suas medidas iguais. Então, um triângulo com seus lados iguais é um equilátero. Equi, igual, látero, lado. É o próprio nome já classifica ele, tá bom? Então, é um triângulo equilátero, letra B. Na letra C, eu tenho um triângulo com um dos ângulos menor que 90. Lembra disso? Ele é um arcotângulo e as suas bases, os ângulos de suas bases são iguais. Se os ângulos das bases são iguais, os lados dessas semi-retas também são iguais. Então, eu tenho um isósceles de base 50 graus. Está aí um triângulo acutângulo e, ao mesmo tempo, isósceles, já fazendo uma classificação para vocês. Ok? E, ó, letra D, para finalizar, eu tenho um dos ângulos maior que 90 graus. Lembra da condição lá, da classificação para esse triângulo? Quando ele tem mais de 90 graus, ele é um obtusângulo, ok? E é claro que, tendo ângulos completamente distintos, os seus lados também estão medidas proporcionalmente distintas. O que é que vai acontecer? Ele será um triângulo obtusângulo e, ao mesmo tempo que ele vai ter todos os seus lados diferentes. E quando eu tenho lados diferentes, eu tenho um triângulo escaleno. Olha como fica mais fácil da gente trabalhar nesse sentido, só olhando o ângulo e fazendo a comparação com o lado. Tá bom? Segue comigo agora para a terceira atividade. Preste atenção. Na aula de arte, Joana quer colocar um pedaço de barbante de 24 centímetros de comprimento em uma folha de papel para obter a representação de um contorno de um triângulo equilátero. Tá? Então, ela quer botar esse comprimento para obter esse contorno. Quantos centímetros deve ter cada lado dessa representação do triângulo? Se o triângulo é equilátero, os seus lados são iguais. Eu vou pegar esse comprimento desse barbante e vou dividir em 3 partes iguais. A partir da divisão de 3 partes iguais, eu consigo fazer a subdivisão e montar o triângulo. Lembra? A soma de duas semi-retas dessa tem que ser maior que qualquer um dos lados. Ok? Que é aquela condição de existência. Então segue comigo aí que vocês vão entender claramente. Ó, olha a animação, tá? Os 3 lados têm medidas iguais, porque é equilátero. Eu vou pegar 24 centímetros e dividir por 3, eu vou obter 8 centímetros de lado. Então, para a Joana, ela precisa pegar uma régua, medir esse barbante, dividir em 3 partes de 8 centímetros e quando ela fizer a junção vai ter esse triângulo equilátero. Tá bom? Vamos seguir comigo então na sequência. Quarta atividade, preste atenção, complete corretamente as afirmações que seguem, né? Essas afirmações. Item A. O triângulo que tem 2 lados congruentes chama-se triângulo. O item B. O triângulo equilátero é aquele que tem 3 lados. Quando os 3 lados de um triângulo possuem medidas diferentes, dizemos que o triângulo é... Vamos responder? Vamos lá. Primeira resposta do item A. O triângulo que mede 2 lados congruentes chama-se um triângulo. Lembra disso? 2 lados congruentes têm 2 ângulos da base também congruentes. Como é que a gente chama? Exatamente. Triângulo isósceles. Item B. O triângulo equilátero é aquele que tem 3 lados iguais. A gente acabou de fazer essa questão aí da Joana. 3 lados iguais. Não esquece disso. Equi é igual e láteros são lados, tá? Então, equiláteros é 3 lados iguais, ok? E o item
C só pode ser o escaleno por ter 3 lados diferentes. E automaticamente, claro, né, nós vamos também encontrar 3 ângulos distintos, tá bom? Quinta atividade para a gente já seguir com um nível muito gostoso, nível alto, tá bom? Já evoluindo, peguei uma questão aí que traz pra gente um pensamento já distinto, muito parecido com aquele da bandeira. Preste atenção, ó. Observando a figura seguinte, classifique como equilátero, isósceles ou escaleno esses triângulos que estão dentro desse quadrado aí que a gente está visualizando, tá bom? O triângulo ABE, aí você vai olhar o ponto A, tá aí acima do teu vídeo, olha o ponto B e o E, esse é o triângulo, esse aqui, ó, vou te mostrar uma animação, escaleno, ok? Ele é escaleno? Não, ele é um triângulo, né, retângulo. Agora, para ser um triângulo retângulo, eu tenho a diferença. Por que ele é escaleno e é retângulo? Porque além dele ter o ângulo reto, ele possui 3 lados distintos, diferentes. Então a gente classificou em relação a a classificação do lado, tá bom? E aí você já visualizou. É claro que o triângulo DCE também, né, CDE também vai ser escaleno, ok? Mas esse do meio é isósceles. Por quê? Porque esses dois lados, a diagonal, né, a hipotenusa desses dois triângulos retângulos aí são iguais. Então, quando eu tenho dois lados iguais, os ângulos da base também são iguais e ele é um triângulo isósceles. Esse aí em azul que vocês estão visualizando. Deu para entender? É escaleno, que no caso aí é o retângulo, e isósceles, no caso aí do azul, e é claro, o outro só pode ser escaleno, que a gente já visualizou. Tá tranquilo? Então posso passar para a próxima questão? Segue comigo agora, vamos lá. Sexta questão para a gente já trabalhar e tá chegando perto da nossa videoaula do encerramento. Segue comigo. Sexta questão. O Triângulo das Bermudas fica localizado no Oceano Atlântico em forma de um triângulo imaginário entre essas 3 ilhas aí, tá? Entre um ponto central da Flórida, Bermudas e Porto Rico, ok? Em suas pontas ficam localizadas a Ilha das Bermudas, Porto Rico e Flórida. Observa a imagem seguinte, classifique o triângulo. Ele foi dividido de forma igual. As distâncias têm aproximadamente o mesmo valor. Então, é claro que para essa resposta, eu só posso utilizar um triângulo que tem seus lados iguais. Quais são? Esses que a gente está visualizando agora no destaque, tá? Preste atenção. Triângulo obtusângulo. É um triângulo equilátero, ok? É um triângulo que a gente possui medidas bem específicas para ele. Então, vê aí comigo para a gente poder entender. Na nossa videoaula de hoje, nós tivemos a ideia da condição de existência de um triângulo, nós vimos as classificações em função dos lados, depois dos ângulos internos, e aí aplicamos isso nas atividades propostas. Não esquece, tem uns desafios para vocês aí que a gente vai lançar na próxima videoaula. E aí, ó, se tiver dúvida, pausa o vídeo, volta lá para o caderno, vê lá o teu assunto e segue nossas videoaulas. E não esquece de estar plugado nas nossas redes sociais, tá bom? Te espero lá também no Instagram, Robertão na Transmissão, tudo junto, sem acento. Um forte abraço, até a próxima aula.